Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. É agora, estamos estamos no ar, estamos sintonizados e sintonizadas no nosso Bem Viver. Hoje é quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Na próxima 1 hora, nosso papo mergulha em agroecologia, alimentação saudável, educação, cultura e muito mais. Tudo isso com certeza no sentido da justiça social para todo mundo, ou seja, o nosso bem viver. Aqui a gente abre também um espacinho para outros assuntos que estão sacudindo o noticiário no Brasil e no mundo. Então, bora nessa? Eu sou Daniel Lamir e te acompanho nessa boa prosa, produzida pelo Brasil de Fato, que começa agora mesmo. Os destaques do dia são os seguintes. Senador Paulo Paim, do PT, fala sobre conquistas do 20 de novembro, sindicalismo e reconstrução do Rio Grande do Sul. Acompanhamos os atos do 20 de novembro na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. É lá e cá, viu? Estamos falando diretamente de Piranhas, em Alagoas. Seguimos com a cobertura especial do 10º em Conasa. Vamos conhecer a primeira turma de mestrado em comunicação para estudantes de assentamentos da reforma agrária. E aí, vai dar sinal verde para a produção orgânica em São Paulo? Projeto pode isentar imposto de comida sem veneno. Elas no Mic. Meninas fazem rap no Distrito Federal sem machismo e sem preconceitos no microfone. Bom, é isso e muito mais, tá? Se liga que além dessas, como você sabe, tem muitas outras no programa de hoje que tá só começando. Bom, e o nosso titular na locução do Bem Viver, Lucas Weber, não tá na apresentação do programa de hoje, mas calma, gente, calma, para matar a minha e a sua saudade da voz do amigo Lucas, vamos conferir a entrevista que ele fez com o senador Paulo Paim. A conversa, como sempre, tá muito bacana e adentra temas essenciais para esse momento no Brasil. Vou dar até um spoiler aqui da conversa, viu? Conquistas do 20 de novembro, sindicalismo e reconstrução do Rio Grande do Sul. E o Bem Viver de hoje tem a alegria e a honra de receber o senador Paulo Paim, ele que é vinculado ao Partido dos Trabalhadores, o PT, basicamente desde a fundação do partido em 1985, período que ele foi eleito deputado constituinte, participou, portanto, da elaboração da nossa Constituição Federal de 88, a chamada Constituição Cidadã. Logo depois, em 2002, foi eleito senador e desde então vem renovando o mandato, mais de 20 anos dentro do Senado Federal, uma trajetória política longeva. Por isso a gente fica muito feliz em receber o senhor. Senador, obrigado pela disponibilidade, viu? Eu agradeço, Lucas. Satisfação estar falando com você. Um programa tão especial como é o Brasil de Fato. Maravilha. Senador, para começar a nossa conversa, eu queria ouvi-lo um pouquinho sobre essa semana tão importante que nós estamos vivenciando, que é a semana que carrega o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, dia que Zumbi dos Palmares foi assassinado lá na Serra da Barriga, em Alagoas, no Quilombo dos Palmares. Pela primeira vez, a gente tem o 20 de novembro como feriado nacional, é uma novidade. Até então, era feriado em alguns estados, ponto facultativo em outros, mas pela primeira vez, por conta de uma lei sancionada pelo presidente Lula, é um feriado nacional. Qual que é a importância dessa data ser tratada com esse devido respeito, com essa simbologia, senador? Olha, nós viemos trabalhando com a perspectiva de transformar feriado nacional no 20 de novembro desde a Assembleia Nacional Constituinte. Tanto nós tínhamos a bancada negra na época, né? Eu, a Bené, o Caó e o Edmilson Valentim. O Caó, inclusive, já faleceu. Depois de lá para cá, tentamos diversas vezes, né, aprovar o 20 de novembro como feriado, o dia de Zumbi, o dia da Consciência Negra. Aprovamos a lei para garantir até o mês da Consciência Negra, né? Só que o feriado eles não aceitaram. Eu me lembro que essa matéria foi apresentada pela Série Cesarenko, eu fui relator, e na redação final não teve jeito. Eles não acataram a questão de transformar em feriado.
e ficou como o Dia Nacional da Consciência Negra, ou mês da Consciência Negra, né? Mas de lá para cá, nós continuamos brigando, né? Tivemos aquele movimento muito interessante que nasceu lá no Rio Grande do Sul, por aquele grupo de jovens estudantes. Foi o poeta Oliveira Silveira, o Vilmar Nunes, o Jorge Antônio dos Santos, o Luiz Paulo dos Santos e o hoje advogado Antônio Carlos Rotes, que, se eu não me engano, é o único que está vivo. Eles foi que brigaram a vida toda e começaram a levantar a ideia do 20 de novembro, não reconhecendo essa data, uma data do movimento negro, do 13 de maio, mas reconhecia o 20 de novembro. Então eles fizeram e fazem parte dessa história, né? Mas avançamos depois para o Dia Nacional, o dia de feriado, né? E tentamos diversas vezes, como eu te falei, mas mais recentemente nós fizemos uma costura com o senador Randolfo, que é líder do governo Lula, né? E ele se prontificou, ele apresentou o projeto. Eu fui relator do projeto aqui no Senado. A Reginete Bispo, deputada Reginete Bispo, foi relatora na Câmara. E, enfim, conseguimos aprovar. E o presidente Lula, né, sancionou, então, a lei para garantir efetivamente que seja feriado. Bom, o que eu sempre defendi, porque eu digo, olha, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a data em homenagem a Martin Luther King, que foi um herói que sempre lutou lá pelo fim da discriminação, dos preconceitos naquele país, se tornou também, em homenagem a ele, criar um dia de Martin Luther King, um dia feriado a nível nacional. Usamos esse argumento diversas vezes, ajudou aqui, claro, nos encaminhamentos. O próprio Estados Unidos tem um dia para discutir essa questão racial, por que o Brasil não pode ter? Aí por aí avançamos. Mas a defesa que eu sempre fiz, e repito aqui agora, e deixar bem claro e demarcar que no outro dia, que é o dia 20, né, é feriado nacional graças a essa luta de negros e brancos comprometidos com o combate a todo tipo de preconceito e que foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma grande conquista histórica para nós todos, né? É um dia que eu digo sempre para a gente aproveitar esse dia, não ser mais um feriado como todos os outros, né? Que eu tenho afirmado que deveria ser um dia de reflexão sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre a discriminação, né? Nós somos o país que mais fica entre os que mais matam LGBTQI+, né? Que mais acontece feminicídio de mulheres. Por que tudo isso? Por que tanta discriminação? Discriminação contra o idoso. O idoso, o principal ataque ao idoso é feito pela própria família, né? No espaço da própria casa. Então, eu gostaria muito que essa batalha que nós peleamos, lutamos tanto e transformamos realidade agora no governo Lula, tivesse uma simbologia de combater todo tipo de preconceito, todo tipo de racismo, todo tipo de discriminação, seja contra mulheres, contra LGBT, contra negro, contra índio, contra refugiado, contra imigrante, enfim. Esse é o objetivo da simbologia. Esperamos, né, que a sociedade incorpore nesse sentido, que seja um dia de uma grande reflexão de combate às discriminações e aos preconceitos. Maravilha, senador. Quero voltar a falar com o senhor sobre essa importância, sobre essa longa trajetória que o senhor tem por trás, envolvido no movimento negro e outras conquistas importantes que o senhor conquistou nessa trajetória política, mas quero fazer uma rápida pausa para a gente falar sobre outro assunto muito vigente nessas últimas semanas, que é a classe trabalhadora extremamente mobilizada. A gente teve um dia 15 de novembro com muita mobilização nas ruas, justamente insuflada por essa possível PEC que pede o fim da jornada 6
6x1, que o senhor é um dos responsáveis por articulá-la, não nesse exato momento, mas em outras propostas o senhor já estava pleiteando que ela fosse votada nesses termos. Eu queria falar um pouquinho sobre ela com o senhor, mas antes falar um pouquinho mais sobre o sindicalismo, porque o senhor vem dessa base, né? A sua formação política é da CUT, é do sindicalismo, e eu queria te ouvir um pouquinho, senador, de como que o senhor vê o sindicato hoje. Ele já foi uma ferramenta fundamental de transformação social na década de 80, 90, hoje a gente vê um pouco mais fraco, inclusive por conta de medidas da reforma trabalhista que a gente viu em 2017, mas me parece que até numa adesão popular ele não tem tanta força. Qual que é o futuro do sindicalismo, senador? Eu tenho conversado, tenho feito até algumas palestras sobre o sindicalismo e o momento que nós passamos hoje, né? A disputa que houveram recentemente, em que nós não fomos bem, né? Os partidos de esquerda, enfim, não foram bem, e a vitória da extrema-direita nos Estados Unidos, com o Trump lá, que poderá ter repercussão aqui também. Eu tenho dito que eu como venho do movimento sindical e digo até volto com muito carinho ao movimento sindical, quando eu posso volto, né, para ser de debate, palestras, que o movimento sindical tem que também se reinventar, né? Outras formas, como o mundo do trabalho mudou muito, né? O mundo do trabalho, eu mesmo estou há 5 anos debatendo o novo Estatuto do Trabalho, ou a CLT que eu chamo do século XXI, e lá dentro, podemos falar depois, claro, eu coloco também a jornada de 36 horas ou até 32 para 4 dias por semana, né? Como muitos países já estão adotando isso, e acho que eu sempre dizia lá e continuo dizendo, é uma das principais bandeiras do movimento sindical, é a redução de jornada, que ali é o coração do trabalho, né? Tu não trabalhar 6 dias por semana e trabalhar 4, tem tudo a ver com o interesse do conjunto dos trabalhadores do nosso país e, naturalmente, o movimento sindical, que é quem sempre puxou essa bandeira. Nós fomos constituinte, eu, o Lula, o Olívio e tantos outros, né? Que podíamos listar aqui, mas só pegando esses 3. E nós ali conseguimos já, gradualmente, com aliança com outros setores, conseguimos reduzir a jornada de 48 para 44. E o movimento sindical foi fundamental pelas mobilizações, pelas pressões, para que essa bandeira fosse vitoriosa naquele momento. Claro que nós queríamos as 40, mas passou de 44. Eu estou misturando o movimento sindical com redução de jornada, e posso aprofundar mais a redução de jornada um pouquinho mais na frente, porque tem tudo a ver. Hoje eu diria que o movimento sindical, ele tem que perceber que o mundo mudou, tem que perceber que hoje um celular, ele faz contato com milhares de trabalhadores, e você não consegue fazer esse contato só indo na porta de fábrica, não resolve. Você tem que ter cada vez mais uma aproximação com os trabalhadores, indo até para as comunidades, indo para os bairros, indo para as vilas, fazendo as reuniões ali, indo para a área estudantil também, que muitos trabalhadores, eu no Rio Grande do Sul é normal, estudante é à noite, e de dia trabalha, né? Saber ter contato com a juventude, ter o diálogo do mundo do trabalho também dentro dos espaços de educação, de ensino, nos clubes, além dos clubes, está integrado no possível, inclusive nas instâncias, eu diria de forma ecumênica, né? Onde cada um tem o seu espaço e a religião que assim apostou, e naturalmente levando as posições, cada um do seu partido, claro, nós estamos falando do PT, né? É preciso que a gente espraie, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, vá levando cada vez mais essa visão de que o movimento sindical só é forte se ele estiver unido, lá atrás, eu fui um dos fundadores da CUT, né? Eu fui vice-secretário-geral na fundação, porque depois eu era secretário-geral, passei para vice, porque eu assumi aqui como deputado federal constituinte, junto com aquela bancada que tínhamos, né?
Mas de lá para cá, muita coisa mudou. Hoje nós temos o quê? Uma dúzia de central, só que não é de pensar, aprofundar esse debate, diminuir o número de centrais e ter mais organizações por local de trabalho. É tudo a se pensar, né? Claro, tem todo esse debate da estrutura sindical, que eu também estou participando. Inclusive, estou como relator aqui no Senado, né? Não quero deixar passar uma proposta aqui que é da extrema-direita, que praticamente acaba com qualquer tipo de contribuição para os sindicatos. Eu sou favorável que tem que haver uma contribuição, todo mundo tem contribuição, a OAB tem, as igrejas têm, o SESI, SENAI, Sistema S, todo mundo tem algum tipo de contribuição, só não pode ter nenhum tipo de contribuição os trabalhadores. O Supremo já decidiu que a contribuição é legítima, agora depende da regulamentação. Esse debate que nós estamos fazendo aqui no Congresso Nacional, e nós defendemos que seja a decisão tomada em assembleia, no sítio coletivo, claro, desde que tenha um limite, né? Eu estou falando para manter a estrutura sindical, que tu não vai ter uma estrutura sindical boa, adequada, e a direita sabe disso, se não tiver recurso para tocar num país continental como o nosso, né? O movimento sindical foi onde veio o presidente Lula. Então ele tem uma história bonita para contar, e orgulho de Lula, eu e tantos outros, né? Mas estou destacando aqui a figura do presidente Lula. Nós todos nos articulamos, trabalhamos, e foi um sucesso. O presidente Lula está indo agora para a terceira eleição, e já está no terceiro mandato, né? E ainda fez a sucessora, que foi a Dilma. Deu certo, agora as coisas mudaram, e nós mais do que nunca temos que crer, por exemplo, por que as 40 horas pegaram tanto nesse momento? Eu tenho um projeto de 2015 ainda, depois eu apresentei outros de lá para cá, mudando a redação, mas o objetivo é o mesmo, é perseguindo os 4 dias por semana. Bom, porque a deputada, esqueci o nome dela. Érica Hilton. A deputada Érica Hilton soube trabalhar com as redes sociais. E não estou criticando, estou elogiando. Ela pega uma bandeira, que é uma bandeira interessante, como é que eu diria? Uma bandeira que interessa aos trabalhadores do campo e da cidade, e ela, com o trabalho a visibilidade que ela tem com as redes sociais, ela trouxe esse tema para a ordem do dia, que a gente só pode dizer obrigado e estamos juntos. Ou aprova lá, ou aprova aqui, o que aprovar primeiro. O Rogério Carvalho é o relator da minha PEC aqui de 2015, que aprovar primeiro, anexa a outra, e vamos trabalhar junto para fazer que a gente avance nesse campo. Mas o movimento sindical no seu todo, ele tem que entender que hoje é rede social, é internet, é um novo momento de comunicação. E eu entendo, por tudo aquilo que eu tenho falado com o movimento sindical, eles também estão percebendo isso. Não é que eu estou aqui inventando a roda, olha, daqui para frente deveria ser, não. Acho que o debate, o diálogo, voltar a fazer eventos. Eu, por exemplo, no debate que eu tive aqui da política de salário mínimo, eu fui aos 27 estados, contra a terceirização da atividade fim, mas como o movimento sindical, quando eu digo eu, é nós, não é eu, né? O movimento sindical organizava os eventos nos estados e eu ia para lá, e fazíamos grande debate, e avançamos em muitos temas devido a essas mobilizações em parceria, claro, com os partidos do centro-esquerda e os movimentos sindical progressista, efetivamente, né? Onde não era, a gente trabalhava para ser. Bom, fizemos muito nesse período, é inegável, né? Mas temos, como eu digo sempre, temos muito por fazer. E o movimento sindical, para mim, é um instrumento fundamental para o avanço da classe trabalhadora, inclusive no campo
da política partidária. Senador, outro assunto importante para a gente ouvir é a respeito da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, seu estado. O senhor aí é membro dessa comissão especial do Senado que justamente tem esse trabalho de apoiar essa reconstrução. As 2 últimas semanas o senhor esteve em campo, visitando diversas localidades e também elaborando um resumo, né, uma tentativa de sintetizar a situação, um pouquinho de como está o estado gaúcho. Eu quero ver um pouquinho dessa percepção de como a gente está 6 meses depois da tragédia e entender se, na percepção do senhor, além da reconstrução, o senhor tem percebido medidas necessárias para combater que uma nova chuva não possa causar os mesmos estragos. O senhor acredita que o país tem conseguido avançar nessas 2 frentes de reparação e, ao mesmo tempo, de prevenção? Olha, a reparação está acontecendo. Nós montamos uma comissão aqui no Senado, sei que a Câmara também montou uma lá. Eu fiquei com o presidente, inclusive. O Mourão ficou de vice e o Luiz Carlos Reis, senador do Rio Grande, né? Ficou de vice o Luiz Carlos Reis e eu fiquei de presidente. O Mourão ficou de relator. Uma comissão composta por Leila Barros, Alessandro Vieira, todos os partidos diferentes, viu? PDT, PMDB, PL, astronauta Marcos Ponte, Espiridião, a mim, PP, Hamilton Mourão, republicano, Irineu Hort, que é o meu suplente do Luiz Carlos, porque ele tinha afastado, Luiz Carlos Reis, também do PP, Jorge Cláudio do PSB e eu do PT, né? E aí, eu só estou olhando a parte de baixo já aqui, eu fiquei presente, o Luiz Carlos Reis vice e o Hamilton Mourão relator. Nós realizamos 4 diligências ao Estado, nesse período aí de 6, 7 meses aí, né? Para debater a situação, ver em foco lá como é que está a realidade e, de fato, os números são assustadores, né? Tivemos ali na região do Vale do Taquari, tivemos em Canoas, São Leopoldo, Grande Porto Alegre, Encantado, Roca Salles, enfim, ouvindo a população e levando sugestões. Fizemos aqui uma série de audiências públicas com o objetivo de ouvir os especialistas e muitos especialistas nos apontaram caminhos, né? E ao mesmo tempo voltamos agora, como eu te falo, voltamos ao Rio Grande do Sul, onde lançamos o livro Reconstruindo o Rio, que é uma reconstrução e participação no Rio Grande, que foi muito interessante também. A comissão apresentou uma série de projetos aqui para o debate no Senado, tipo governança pública, desafio do Brasil, deslocamentos internos e a tragédia no Rio Grande do Sul, esse casamento de minha autoria, medidas para a reconstrução, debatemos programa de caravana de direito na reconstrução com apoio da Defensoria Pública, a Assembleia, fizemos uma série de eventos na Assembleia de Porto Alegre também, o lançamento do livro, o nome correto, Além da Calamidade, Respostas à Reconstrução no Rio Grande. A comissão, só a comissão, ela apresentou para o Rodrigo Pacheco uma série de projetos. Só vou ler por cima para ti aqui, ó. Institui a Política Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastre. Marcos Ponte. Projeto 1800. Institui moratória dos tributos federais, estaduais e municipais, Jorge, Cajuru, situações como essa. Projeto de Lei 746 dispõe sobre a manutenção da qualidade e segurança de vítimas diretas e indiretas, Paulo Paim. Projeto Irineu Hort dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial para os hospitais que ficaram todos debaixo d'água. Projeto do Mourão aumenta a pena para aqueles que saqueiam, como fizeram muito lá no estado, as casas que tiveram que as pessoas abandonar. Projeto do Alexandro institucionaliza a medida de auxílio quando for reconhecido estado de calamidade. Projeto, agora aqui rapidamente, Paulo Paim de novo, instituir a política nacional para deslocados internos. O cara tinha a cidade na beira do rio, o rio transbordou, tomou conta de toda a cidade, não tem como voltar para ali porque vai transbordar no futuro. Então, qual é a medida preventiva? É mudar toda aquela população para uma parte
mais alta daquela própria região, ou mudar de região no estado ou fora dele mesmo, né? Enfim, medidas de crédito presumido, manutenção de crédito, subsídios, valorização daqueles programas que nós já temos nesse momento para atender os mais necessitados, seguro de emprego, fundo de garantia, BPC. Estou dando o número de óbitos foi 183, município em situação de emergência 357 e ainda 95 estados de calamidade, que é menos, né? Recurso do governo federal, que o Pacheco fez questão de que a comissão fosse atuante na aprovação de medidas aqui no plenário. A dívida do Estado, que é uma dívida impagável, né? Eu fui o relator da matéria, o governo encaminhou para cá um projeto para atenuar ou mitigar ou diminuir o valor da dívida que o Estado não podia pagar. Isso foi feito, eu fui relator, e por 3 anos nós não pagaremos nada desses tantos, dá uma economia de em torno aí de 23 bilhões que o Rio Grande do Sul não paga, que deveria pagar para a União, devido aos juros e parte da dívida, né? Em resumo aqui, porque foi investimento de tudo quanto é área: dívida de crédito, segurança alimentar, defesa civil, saúde, alimentação escolar, reconstrução de rodovia, reconstrução de aeroporto, Força Nacional, Polícia Federal, atendimento de emergência. Bom, o governo mandou para o Rio Grande do Sul, liberou, claro, em torno de 100 bilhões. Desses 100 bilhões, o que chegou efetivamente até agora é 52,8 bilhões. Mas é assim mesmo eu explico, porque você não pode despejar 100 bilhões no Estado. 52,8 bilhões o Estado já recebeu, tudo fiscalizado, comprovado que não havia desvio, né? E vai chegar a 100 bilhões, a autorização é 100 bilhões para atender o Rio Grande do Sul. Só o aeroporto, o governo repassou 426 bilhões. Então, nós todos, cada um fez a sua parte, trabalhamos muito, o Estado, não está totalmente resolvido, mas está caminhando de passos acelerados para a reconstrução. Tanto que a área de turismo já voltou a funcionar, para não acontecer as enchentes outra vez, nós apostamos muito nos diques, né? Nós todos, como eu digo todos, é o governo estadual, é o governo Lula, é nós no Congresso, todos os poderes constituídos, e tem em torno de 14 bilhões que serão liberados para os diques, para evitar que as águas que vêm descendo, elas estouram tudo no Guaíba, na Grande Porto Alegre, em resumo, né? Então tem dique lá que tinha 4 metros, vai passar agora para 7 metros, inclusive da minha cidade, em Canoas, né? Então tem projetos, tem discussão, tem informação, já começaram a fazer algumas operações. De imediato, acho que em torno de 7 bilhões serão usados para evitar que isso se repita. E pelo outro lado, estamos também com esses projetos todos que nós discutimos e estamos muitos aprovando, fazendo com que as cidades se protejam, mudando inclusive de área onde elas são localizadas, para evitar a enchente outra vez dos rios. Muito trabalho pela frente. Muita coisa, eu li para você rapidamente, mas só aqui o relatório é mais de 100 páginas. 100 páginas, mais de 400 páginas. Nós vamos concluir o trabalho nosso, até dezembro temos concluindo, mas eu quero dizer que houve muita solidariedade. Em primeiro lugar, o que o presidente Lula disse, eu entendo que ele está cumprindo. Não vai faltar dinheiro para recuperar o Rio Grande. Claro que as pessoas sempre querem mais, né? Isso é natural. Quem está lá na sufoco quer mais. Então, mas muita coisa já foi feita e vamos continuar fazendo. E pelo outro lado ainda, é inegável que a população do Brasil colaborou muito. Nós recebemos auxílio de todos os estados e aqui do DF, com certeza absoluta. Isso é fundamental para, dada a magnitude que foi
a tragédia. Senador, então a gente volta a conversar em dezembro, né, quando tiver concluído esse trabalho, para trazer mais detalhes de um trabalho fundamental que está sendo feito, o senhor que é presidente dessa comissão especial do Senado, mas por hoje a gente deu conta de todos esses assuntos, então agradeço mais uma vez a sua participação, senador Paulo Paim, do PT. Eu agradeço, um abraço, estamos juntos aí, vamos continuar aí nesse bom combate aí para atender o interesse e as causas de todo o nosso povo. Abraço. Bom, ontem foi o dia da consciência negra e a reportagem do Brasil de Fato foi para as ruas acompanhar os atos. O nosso repórter Kaique Santos esteve na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele conta pra gente um pouco de como estavam as movimentações por lá. Fala, Kaique, tudo bem, meu amigo? O que você traz pra gente sobre esse 20 de novembro na Avenida Paulista? Aqui em São Paulo, a proposta de emenda à Constituição do fim da escala 6x1, de autoria da deputada federal Érica Hilton, do PSOL, e a luta contra o genocídio negro marcaram o Dia da Consciência Negra, data celebrada como feriado nacional pela primeira vez. Foi a 20ª edição da marcha, que teve como lema Palmares de pé, racismo no chão, Zumbi e Dandara vivem em nós. Milhares de pessoas caminharam da Avenida Paulista até o Teatro Municipal, no centro da cidade. A marcha contou com a presença de diversas entidades e parlamentares. Além da própria Érica Hilton, a deputada estadual Ediane Maria, também do PSOL, destacou que as suas colegas de profissão seguem trancadas em casas de família, destacando a importância da proposta de redução de jornada para trabalhadoras e principalmente trabalhadoras negras. Ediane foi a primeira trabalhadora doméstica a ser eleita na Assembleia Legislativa de São Paulo. Para derrubar a escala 6x1 é lutar por dignidade. Nós, trabalhadoras domésticas, continuamos trancadas em casas de família. Nós não temos uma folga, nós saímos raramente de 15 em 15 dias. Vereadora eleita pelo PSOL em São Paulo, Amanda Pascoal também defendeu o fim da escala 6x1 na Marcha da Consciência Negra. Essa escala exploratória que precisa acabar. Nós seguiremos articulados, aquilombados, ocupando as ruas, o parlamento e todos os espaços de poder para garantir a virada histórica, o fim do racismo e com um futuro brilhante que toda a comunidade negra merece. A violência policial e o encarceramento da população negra foram lembrados no discurso de Edmar Silva. O dirigente sindical da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo e também militante da APOESP, o Sindicato dos Professores do Estado, citou dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que evidenciam o problema. Em 2022, foram assassinadas 47.508 pessoas nesse país. Quando aferida as mortes da Polícia Militar, 99,2% são homens, 83,1% são negros e 75% têm entre 12 e 19 anos. Ouvidor das polícias de São Paulo, Cláudio Silva fez um balanço positivo da 21ª edição da marcha, pela primeira vez como feriado em todo o país. São 21 anos que o povo negro de São Paulo sai às ruas para reivindicar seus direitos, lançam manifestos e disputam, do ponto de vista da sociedade, o imaginário popular com as demandas e as pautas do movimento negro. Reforçar e fortalecer a Marcha da Consciência Negra dialoga perfeitamente com os objetivos e as construções que a ouvidoria da polícia tem, porque o povo negro é o povo que historicamente foi massacrado, foi violentado e foi assassinado, especialmente pelas forças do Estado nesse país. O povo negro atendeu o chamado do movimento negro e veio às ruas de São Paulo reivindicar seus direitos. O balanço é positivo, o balanço é muito importante para que reforce a construção que a gente precisa fazer no próximo ano. Movimento Negro Unificado, Marcha das Mulheres Negras, Coalizão Negra por Direitos e a Coordenação Nacional de Entidades Negras foram algumas das entidades que estiveram na Marcha da Consciência Negra em São Paulo. O ato contou ainda com a apresentação de manifestações culturais, como roda de capoeira e a bateria do bloco Ilu Obá de Mim. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Kaique Santos. Valeu, Kaique. Para saber mais ainda sobre como foi esse 20 de novembro pelo país,
A dica é entrar no site brasildefato.com.br. Além do portal, confira as publicações do BDF nas redes sociais. Pois chegou o momento da gente compartilhar aquele recado, aquele bilhete sonoro do nosso coração de toda a equipe do Brasil de Fato. E não esquece, tá? É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e que você confia. O nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto do Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, o valor que estiver a seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil, viu? Acesse apoia.se/Brasil de Fato. Repetindo aqui, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. Bom, e como destaquei na abertura, eu estou falando diretamente de Piranhas, no estado de Alagoas, e estou acompanhando o 10º Enconasa. Quem tem escutado o Bem Viver durante essa semana já sabe do que é que eu estou falando. Mas para quem perdeu esse fio da meada, vai uma explicação aqui, viu? O Enconasa é a sigla do Encontro Nacional da Articulação Semiárido Brasileiro. Ele serve para fortalecer e avançar ainda mais nas políticas de convivência com a região semiárida. O Enconasa junta agricultores e agricultoras que vivem nesse território semiárido brasileiro. Também participam lideranças de redes e movimentos, técnicos e técnicas, gestores públicos e outros perfis sociais. E nesse corre-corre aqui na região entre Alagoas e Sergipe, a chamada Alagip, a gente ouviu Neidson Batista. Ele é uma liderança histórica da ASA, tanto que, um detalhe, viu? Vou até parar um pouquinho aqui para destacar. A tenda principal do evento, aqui do Enconasa, faz referência ao nome de Neidson Batista. E ele falou pra gente o que é convivência com o semiárido, que, como a gente tem destacado, né, é a questão central defendida pela Rede ASA. A conversa foi feita no meio da rua, entre pássaros e até uma moto barulhenta. Mas olha, nada que comprometa o entendimento do que ele fala, viu? Eu sempre repito uma expressão de Haroldo Schister, que foi o criador, fundador do IRPA. Haroldo dizia que conviver com o semiárido é ter a capacidade de perguntar e ouvir da natureza, dos animais, do ambiente, das pessoas, como se pode viver bem ali. Então, quando nós temos essa capacidade de ouvir, a gente vai descobrindo estratégias para expressar isso que a gente ouviu. Então, por exemplo, as pessoas avaliavam que era importante para a convivência com o semiárido armazenar água. Então nós investimos na perspectiva das cisternas de consumo, depois das cisternas de produção, das cisternas escolares e outros espaços, né? Hoje se discute no armazenamento da água do cuidado para a casa, né? No armazenamento da água para a produção. As pessoas discutiam a importância da semente crioula. Então nós entramos na perspectiva de criar os bancos de sementes, de assessorar as organizações para criar os bancos de sementes. Eu diria que conviver é você respeitar a população e a natureza do lugar, né, buscando formas de viver bem ali. E desses princípios explicados por Neidson Batista ao longo de 25 anos, a ASA permanece buscando mais iniciativas. Ontem, dia 20, o Enconasa apresentou o lançamento de projetos para o saneamento rural na região.
Também foi apresentada uma proposta democrática de criação e disseminação de energia solar para a agricultura familiar. Outro momento marcante foi o intercâmbio de experiências com outras regiões semiáridas do planeta. Nesta quinta tem mais programação e o Bem Viver acompanha diretamente daqui do território Alagipe. O Brasil de Fato segue no Enconasa a convite da Rede Asa. O evento tem apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, da Prefeitura Municipal de Piranhas, da Caritas Francesa e patrocínio da Fundação Banco do Brasil. Bom, e agora a gente permanece aqui destacando a região Nordeste, mas agora já em outro endereço, viu? Vamos falar agora do Maranhão e sobre uma iniciativa pioneira que pode ser um marco na história do nosso país. Pela primeira vez, foi aberta uma turma de mestrado de comunicação para assentados e assentadas da reforma agrária. Ela é resultado de uma parceria, adivinha só, do MST com outras instituições, a Universidade Federal do Maranhão e o INCRA. E explicando um pouco mais desse processo, um edital é aberto para ampla concorrência a quem possui ligação com territórios de reforma agrária. Nesse caso, agora foram selecionados 15 educandos e educandas nessa nova turma. Todos e todas vêm de movimentos populares como o MST e o MAN, Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Há também representantes de comunidades quilombolas. Nossa repórter Mariana Castro conta os detalhes pra gente. Em marco histórico de retomada do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, a Universidade Federal do Maranhão, em parceria com o MST e o INCRA, dá início à primeira turma de mestrado profissional em comunicação do Pronera. Coordenadora nacional do Pronera, Clarice dos Santos fala sobre a importância e os desafios dessa construção. É reflexo do grande desafio desses novos tempos que nós estamos vivendo, da necessidade de construir um projeto de comunicação popular e formar comunicadores populares do campo, né? Acho que os períodos desafiadores que nós vivemos, estamos vivendo e ainda viveremos, têm exigido isso das nossas organizações, especialmente as organizações do campo, da necessidade de comunicação popular, de construção de espaços de comunicação, de instrumentos de comunicação popular com o nosso povo e entre o nosso povo. A turma é composta por 15 estudantes de diversos estados, entre eles Bahia, São Paulo, Sergipe e Pará, e estão em etapa de aulas presenciais na capital maranhense, São Luís. O coordenador do Programa de Pós-Graduação Profissional em Comunicação, o PPG Compro, Márcio Carneiro, fala sobre a oportunidade. A oportunidade de trabalhar com o Pronera, com o MST, com os movimentos sociais, é uma oportunidade excelente para nós, né? É uma grande oportunidade, os alunos, né, estão só começando uma jornada, mas a gente espera que essa passagem por aqui seja para eles uma experiência importante, que possa abrir novas possibilidades, novas ferramentas, novas formas de olhar as questões para as quais eles já olham, né? E, enfim, a gente quer que essa passagem os ajude, né, a continuar operando no mundo real, na sociedade, com a questão da reforma agrária, uma questão importantíssima, né, para o nosso país, e a gente espera colaborar, né, com a formação deles nesse sentido. O projeto de construção coletiva da turma de mestrado aconteceu por meio de articulação nacional, graças à retomada de investimentos na educação do campo. É o que explica Juliara, que compõe a direção nacional do Movimento Sem Terra a partir do Maranhão. É um projeto que surge a partir de uma articulação nacional de retomada, de reconstrução do Pronera, que foi sucateado nos governos Temer e Bolsonaro, e que possibilita o desdobramento nos estados de uma intensa articulação com a universidade pública e com os movimentos sociais, por consequência com os territórios, né, para pensar a ampliação, para pensar estrategicamente esses cursos, para pensar, né, as possibilidades que a gente tem de fato, democratizar a educação. Os estudantes que compõem a turma são ligados a territórios quilombolas e de reforma agrária, em especial os que compõem o setor de comunicação do MST, como é o caso de Maria Aparecida,
assentada da Reforma Agrária, que atua na Secretaria Nacional do Movimento, em São Paulo. É um mestrado profissional. Isso significa que, além de pensar, de elaborar, sistematizar teoricamente sobre as questões que a gente vem desenvolvendo no setor de comunicação, a gente precisa apresentar uma solução, apresentar um produto que dialogue com o que a gente vem desenvolvendo no setor de comunicação. Então, que esse seja o primeiro de muitos processos que a gente desenvolva em parceria com as universidades, em parceria com institutos federais, enfim, outros processos, para a gente, de fato, conseguir um latifúndio que está aí precisando da classe trabalhadora, que a classe trabalhadora ocupe as universidades como um todo. Antônio Carlos, assentado da Reforma Agrária no estado do Pará, também compõe a turma e fala sobre a importância da oportunidade de formação. Também é uma bandeira de luta dos movimentos sociais por ocupar o latifúndio da educação. Então as universidades abrem as portas para os movimentos sociais, então essa relação é muito importante. Uma outra importância que tem esta turma é que a experiência da comunicação vivida e construída pelos movimentos sociais nós estamos trazendo para o debate e para a construção de pesquisas científicas dentro da Universidade Federal do Maranhão. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. Bom, e vale a gente lembrar aqui um pouco sobre o que é o Pronera e a importância dele, né? Estamos falando do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Essa é uma política pública que destina verbas para o acesso de jovens ao ensino superior em instituições federais. São dezenas de centros educacionais pelo país que participam do programa. É o caso da Universidade Federal do Maranhão, como a gente acabou de ouvir na reportagem, e também da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, que oferta o curso de Medicina Veterinária. Bom, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você pode receber as principais notícias do BDF diretamente no seu e-mail? É bem simples, viu? Basta se cadastrar em nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse agora mesmo brasildefato.com.br/boletim. Vou repetir, brasildefato.com.br/boletim. O papo agora é sobre produção de alimentos, com uma notícia que está vindo da Assembleia Legislativa de São Paulo. Por lá avança um projeto de lei que isenta o tal do ICMS, o imposto cobrado pelos estados e, no caso que a gente está falando aqui, para a produção orgânica. Quem conta pra gente sobre como a medida deve funcionar e os impactos dela é o repórter Pedro Estropaçolas. Jonathan representa a terceira geração da família a produzir alimentos orgânicos em Ibiúna, a 69 quilômetros de São Paulo. Meus avós começaram a produzir, meus pais, e hoje eu estou assumindo de frente a produção orgânica, né? Então eu já fui criado desde pequenininho já na produção orgânica. No caso de Bernadette, também de Ibiúna, toda a família ajuda na produção. A mãe, o irmão, o marido, a filha e até o primo. Quando a gente começou com orgânico é porque tinha uma amiga nossa que ela teve câncer. Daí ela falou pro meu pai, aí meu pai mudou pro orgânico e falou que de hoje em diante ele só produzia orgânico. E aí minha mãe também, eu acredito que se minha mãe estivesse trabalhando convencional, não estava mais aqui. O prazer de produzir alimentos sem veneno pode salvar vidas, mas também tem suas dificuldades. E uma delas é consenso entre as famílias de agricultores que comercializam seus produtos na Feira do Produtor da Associação de Agricultura Orgânica, na zona oeste da capital paulista. Os impostos. O imposto é o que mata o produtor. No mês de outubro, um projeto de lei que isenta produtos orgânicos do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, avançou na Assembleia Legislativa de São Paulo. A proposta tem potencial para aliviar os caixas dos pequenos produtores no estado e disponibilizar em uma escala maior a oferta de alimentos sem agrotóxicos nos municípios paulistas. Atualmente, as alíquotas do imposto para esses produtos variam entre 4% e 12%. Acredito que ajuda nas sementes, na produção,
no capital e no giro da produção orgânica. Isso vai ajudar muito e o custo com certeza vai abaixar, tanto para nós produtor como para o cliente final. Hoje o alimento produzido com agrotóxicos tem alguns benefícios para a comercialização. Quem explica é a própria autora da proposta na Alesp, a deputada estadual do PT, Ana Perugini. Hoje o veneno ele tem um incentivo no ICMS com redução até isenção de alíquota. Nós temos a isenção do IPI, que é o imposto na produção aqui dentro. Para a importação, nós temos uma redução no PIS e no COFINS, que são impostos diretamente ligados à importação. Então, há um benefício para você produzir em larga escala, enquanto que aquele que tem que lutar numa ilha, para que ele consiga produzir o alimento sem o agrotóxico, não tem esse incentivo. Muito pelo contrário, ele tem que ficar banindo as pragas que não encontram uma vida fora daquele habitat, daquela ilha, onde ele possa se propagar. E há a possibilidade, sim, de nós utilizarmos na agricultura familiar, na agricultura orgânica, agroecológica, uma forma de fazer o combate dessas pragas sem prejudicar a saúde humana. A proposta de Ana Perugini será debatida agora na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, antes de seguir para a votação em plenário. Segundo ela, o acesso da população a alimentos saudáveis reduziria a incidência de doenças e, consequentemente, o gasto público com saúde. Um dos venenos que já está associado por pesquisas a câncer, mau funcionamento da tireoide, doenças como o autismo. O autismo, já existe pesquisa mostrando que metade das crianças no ano de 2025, em função do glifosato, podem desenvolver o autismo. Essa é uma questão importante de ser colocada. Então, nós precisamos de, através da alimentação saudável, diminuir a incidência daquilo que já está mostrado pela ciência, que causam doenças, de transtornos, doenças associadas, inclusive, à perda de memória, como o Alzheimer, enfim, uma série de doenças hoje associadas ao uso do glifosato, que está aí presente com nomenclaturas diferentes em muitos dos defensivos ou dos agrotóxicos ou dos venenos que são utilizados na agricultura hoje. Thaís Raiz Teixeira, diretora de projetos e eventos da Associação de Agricultura Orgânica, complementa. As grandes commodities, elas são exportadas, para alimentar animais. Então o que a gente precisa mesmo é hortaliças, precisa mesmo a produção de pequenos animais, de pequeno porte, mesmo de grande porte, geralmente uma condição que os animais também são bem tratados, a condição do arroz, do feijão, das pequenas propriedades, médias propriedades, essa condição de levar esse alimento saudável. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas. Bom, tem muita gente por aí que adora dizer que comida orgânica ou agroecológica é cara, que seria coisa para elite. Esse é um debate bem longo, viu? Mas uma coisa que todo mundo vai defender é o incentivo para o setor. E vale uma pergunta aqui: por que será que o agronegócio avança tanto? Justamente porque tem um cartel infinito de isenção de impostos. Imagina só o que pode acontecer no Brasil e no mundo se a gente conseguir minimamente equilibrar essa balança entre os dois lados. E antes da gente encerrar o programa, a gente vai dar uma passada no Distrito Federal. Vamos destacar como meninas do rap vêm mostrando que é sim possível fazer rimas no improviso sem precisar xingar ninguém. E nesse caso, principalmente, sem usar o preconceito e o machismo. Estamos falando aqui do Elas no Mic, que reúne artistas de diferentes cidades do DF para fazer essas batalhas. O mais bacana é que essa iniciativa tem atuado também em escolas. Vamos saber mais detalhes na nossa reportagem com Rafaela Ferreira. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. Na minha cidade, Santo Cristo revendia tudo que ele pegava com o papo da capital. Com o objetivo de fortalecer o papel das mulheres dentro da cena do rap e do hip hop, o projeto Elas no Mic vem fazendo história no Distrito Federal. Plataforma inclusiva e de reivindicação artística da arte feita por mulheres. O projeto também busca priorizar a promoção da igualdade de gênero
empoderamento feminino, visibilidade e representação das mulheres em um gênero musical predominantemente masculino. Fugazi, rapper, artista e idealizadora do Elas no Mic e produtora cultural do DF, conta mais sobre. Elas no Mic surgiu no meio da pandemia. Foi um projeto de batalha de rimas que eu implementei dentro de uma plataforma digital para que as manas pudessem estar praticando freestyle e vivendo a batalha de rima mesmo dentro de casa, né? Foi uma situação bem complicada para todos, né? Principalmente para os praticantes e para os produtores culturais que vivem dessa cultura, né? Que vivem do movimento de rua. E além de uma batalha, a gente é um movimento feminino que está aí para dar voz para mulheres de periferia e mulheres dentro do cenário musical do hip hop. Eu canto meu caminho. Motivadas pela necessidade de equilibrar a disparidade de gênero na indústria musical, o Elas no Mic enfrenta o desafio de superar os estereótipos e barreiras que ainda hoje limitam a participação feminina. Atualmente, o projeto utiliza de metodologias como batalhas de rima, workshops e mentorias realizadas em eventos, formando rede de colaboração e incentivando oportunidades de desenvolvimento para romper o movimento cultural que transforma a paisagem musical e promove justiça social para mulheres no DF. A MC Japa lembra dos desafios de fazer rap e hip hop sendo mulher. O corre é sempre dobrado para as mulheres, né? Ter que correr 2 vezes mais para poder chegar. Mas é sobre isso que eu tento sempre estar passando para a galera, né? A gente tem que conseguir enxergar o futuro de uma forma melhor, com uma perspectiva melhor de futuro, e é isso que eu acho que as batalhas andam trazendo pra gente. O projeto idealizado e produzido inicialmente pela rapper e artista Fugazi, hoje conta com a atuação de 3 mulheres na produção e diversas MCs envolvidas. Apoiado por outros projetos do cenário artístico feminino, como a Batalha das Gurias, o coletivo realiza apresentações esporádicas, principalmente em eventos especiais, contratações ou quando há capacidade de organização interna. A periodicidade das atividades varia, ocorrendo mensalmente ou em intervalos maiores, como a cada 3 meses. Além das apresentações, o grupo leva seu projeto para dentro de escolas e promove oficinas paralelas em eventos culturais, ampliando o alcance e impacto de sua atuação. No dia 2 de novembro, foi realizado mais uma edição de Batalhas de Rima, promovido pelo Elas no Mic. Na ocasião, 8 minas disputaram a batalha. A primeira colocada levava R$100 como premiação e a segunda R$50, e teve como campeã a rapper Raika. O evento foi realizado no Espaço Aberto do Jovem de Expressão, localizado na Praça do Cidadão, em Ceilândia. Raika, a MC campeã da batalha, conta que se sente otimista em relação ao cenário musical no DF. Se fazer freestyle aqui no DF, para mim é gratificante. Também trazer essa visibilidade para as manas, poder representar mesmo aquelas que não rimam, trazendo essa presença feminina. E hoje o Elas no Mic foi uma dessas realizações, né? É uma batalha só com minas e diversidade. E foi muito bacana, 8 nomes de peso aqui na cena do DF, e foram batalhas lindas, assim, a gente se sente muito confortável para trazer as pautas, que geralmente a gente não se sente tão confortável nas batalhas normais, que o pessoal não abraça tanto. Então aqui eu me senti muito aberta para trazer esses assuntos que são tão importantes e relevantes para a gente tratar na batalha. Que não conhece o microfone, mas conhece o tal de mic na esquina. Fazer rap sendo mulher em um cenário ainda dominado por homens é um trabalho árduo. Com letras que abordam temas como empoderamento feminino, autoestima e crítica social, as MCs e rappers do DF vão conquistando a cena local e abrem o caminho para outras mulheres que desejam seguir a carreira musical. Fugazi conta sobre a cena do rap feminina no DF. Ser mulher no rap, no hip hop é muito difícil, né? Independente de se você é uma MC, se você é uma grafiteira, uma DJ ou se você é uma big girl. Então, o cenário aqui a gente está tentando se levantar da melhor forma, né? As manas se ajudam e tentam fortalecer a cultura como um todo, né? Além do feminino. Porém, a cena ainda não abraça a gente da maneira que deveria abraçar, a gente ainda não tem o espaço que deveria ter, mas seguimos na luta sempre, independente do gênero, dentro do hip hop que a gente está exercendo. Independente do corre, a vida, a função. Do Distrito Federal para a Rádio Brasil de Fato, Rafaela Ferreira. A gente consegue olhar para o lado dos nossos irmãos? E agora sim, depois dessas rimas de esperança, a gente anuncia que o programa de hoje fica por aqui.
Mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos aqui para agradecer esses veículos por estarem com a gente nessa linda parceria. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. Edição e produção, Lucas Weber, minha, Daniel Lamir, e de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Até mais. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.